gente tem que ter muito cuidado para, na busca de modelar várias pessoas incríveis, a gente não se tornar um personagem. Irmão, olha para mim. Deus não unge quem você finge ser. Deus unge quem você é. Deus não unge personagens, Deus unge pessoas. Alguém está comigo aqui? O tema da mensagem de hoje é sobre a beleza da maturidade. Eu sei que é um tema que, se a gente anunciasse antes, talvez muitos não viriam. Nem todo mundo quer ouvir sobre isso, mas a verdade é que todos nós precisamos disso. A maturidade é o que traz para a gente equilíbrio. A maturidade faz a gente correr menos para chegar em lugar nenhum. Porque ao longo da história a gente entendeu quando é Deus falando e quando não é. Maturidade faz a gente discernir o que é uma proposta e o que é uma promessa, o que é uma porta que Deus abriu e o que é uma porta que a gente está forçando e tentando abrir. Maturidade nos tira do raso, nos leva para um lugar mais profundo. A maturidade faz a gente entender que quanto mais nos é dado, mais simples a gente precisa ser. Quanto mais nos é confiado, mais temente e dependente a gente precisa ser. Porque toda pessoa arrogante, você pode ter certeza, chegou num lugar alto sem ter um caráter que garante ele no lugar em que ele está. Porque a arrogância nada mais é do que alguém que pensa de forma elevada sobre si mesmo. A maturidade não nos torna arrogantes, a maturidade nos torna dependentes. Todo homem de Deus, todo herói da fé é marcado por uma dependência sobrenatural, começando pelo pai da fé, Abraão. Ele sai do lugar que ele estava e ele vai para um lugar que ele não sabe qual é. Você tem que ter muita humildade, irmão, para abrir mão de um lugar conhecido e se lançar num desconhecido, porque Deus te chamou para estar num lugar que você nunca pisou. Mas isso é fé, isso é fé. A fé é se lançar num desconhecido, tendo a certeza de que, por mais que seja desconhecido, com Deus nunca vai ser incerto. Vou falar isso de novo e alguém vai pegar isso daqui. Existe uma diferença gritante entre o que é desconhecido e incerto. O desconhecido é o que você nunca viu, é inédito, nunca ouviu, é o inaudito. Mas não é incerto, porque toda nova estação que o Senhor te chamou para estar, Ele já está lá para te receber quando você chegar. Deus nunca vai te chamar para um plano que Ele não esteja, para um projeto que Ele não esteja, para um lugar que Ele não esteja, porque Deus está sempre te atraindo para um lugar mais alto, Deus está sempre te atraindo para um lugar mais fundo, para um lugar de maturidade. Alguém está comigo? Diga amém. Maturidade, ela é gloriosa. Maturidade é interessante. Quanto mais a gente aprende, mais a gente percebe que não sabe nada. Quanto mais a gente cresce, mais a gente percebe que precisa crescer ainda mais. A maturidade nos tira desse lugar que, quando a gente era menino e pensava como menino, fazia a gente ter resposta para tudo. Ah, se eu pudesse voltar no tempo, irmão. Se eu pudesse desfalar algumas coisas que eu falei para os meus pais, se eu pudesse desfazer algumas coisas que eu fiz. O meu ministério, quantos lugares eu era o menor da mesa, mas era cheio de opinião e queria impor o que eu pensava, quando na verdade precisava beber do que aquelas pessoas na mesa carregavam. A maturidade nos ensina a falar menos e ouvir mais. Maturidade nos ensina a ver a beleza na solitude. Eu não sei você, mas eu tenho amado cada dia mais, cada estação mais, poder ter um tempo a sós com Deus e comigo. Às vezes a gente está tão agitado que a gente não para nem para se ouvir. Às vezes a gente está tão agitado que a gente vai no modo automático sem perceber que muitas coisas que a gente está construindo porque alguém disse que tinha que construir. Muitas coisas que a gente está fazendo porque alguém disse que tinha que fazer. Muitas coisas que a gente está gerando porque alguém disse que tinha que gerar. Mas a verdade é, não existe um plano genérico para todos nós. Deus tem algo específico para você. Deus tem um chamado específico, Deus tem um projeto específico, Deus tem talentos específicos. Você é único. A sua singularidade é algo que foi desenhada pelo próprio Deus. E numa geração de comparação, a gente todo o tempo está sendo sabotado em relação a isso. Eu diria até mais, a gente está sendo saqueado em relação a isso. Uma das coisas que mais tem sido incentivadas nesses dias é você pegar algumas inspirações e modelar elas. Isso pode até funcionar em parte, mas isso é muito perigoso. Tem tanta gente que abriu tanto espaço dentro de si para caber modelos de outros, que não dá mais para saber o que é você e o que não é.
Isso fere fundamentalmente o projeto de Deus para a sua história. Por quê? Porque existe o Deus da sua história que desenhou algo que é só para você, só cabe você. O salmista diz: todos os meus dias foram escritos pelo Senhor no seu livro, antes de qualquer um deles existir. Na geração da comparação, irmão, a gente tem que ter muito cuidado para, na busca de modelar várias pessoas incríveis, a gente não se tornar um personagem. Irmão, olha para mim, Deus não unge quem você finge ser, Deus unge quem você é. Deus não unge personagens, Deus unge pessoas. Alguém está comigo aqui? Deus não ungiu quem Abraão fingia ser, Deus ungiu quem Abraão era. Deus não ungiu quem Davi fingia ser, Deus ungiu quem Davi era. Deus não ungiu quem Jesus fingia ser, Deus ungiu quem Jesus era. Deus não quer ungir quem você finge ser, aparenta ser. Existem 3 tipos de eu: o eu que você acha que é, o eu que as pessoas acham que você é, e o eu que Deus sabe que você é. E é esse eu que carrega as promessas. Não é o eu exterior, não é o eu estético, é o eu interior, que foi desenhado num lugar que só o Deus que desenhou tem acesso. Deus imprimiu em você uma identidade única que você só consegue acessar do lado de dentro, não dá para enxergar do lado de fora. E é por isso que uma jornada de autoconhecimento está diretamente ligada a uma jornada de conhecimento de Deus. Quanto mais eu conheço o Deus que me formou, mais eu me conheço, porque cada parte de mim carrega a impressão digital do meu autor. Eu fui feito por Ele, eu fui espelhado a partir dele. Fomos feitos conforme, ou seja, segundo uma forma que carrega a sua imagem e semelhança. É sobre algo visual, mas principalmente é sobre algo genético, visceral. Você é a expressão de quem Deus é. A palavra de Deus diz que Cristo em nós é a esperança da glória. Uma família redimida é uma agência do céu. Uma igreja saudável é um lugar onde Deus se move com graça. Uma empresa que tem um dono redimido é um lugar diferente. Irmão, o que Deus tem para nós é redimir cada área da nossa vida, para que a terra possa experimentar uma porção do céu. Somos intercessores. O que são intercessores? Tem muita gente que terceirizou essa voz profética e essa vocação, esse chamado que é para toda a igreja, para um ministério especial. Agora existe um ministério da intercessão. A gente também tem ministério da intercessão, mas nós entendemos que todos nós carregamos essa necessidade de intercessão. A palavra intercessão significa entre seções, entre os céus e a terra. Os intercessores são aqueles que se apossam das realidades dos céus e manifestam isso sobre a terra. O que é maturidade? Maturidade é entender que tudo que falta no ambiente que você está, falta porque você ainda não transbordou. Toda a nudez que você percebe é para você cobrir. Toda falta que te cerca é para você suprir, porque você foi chamado para ser um provedor. Vou falar de novo, alguém vai pegar isso aqui em nome de Jesus. É por isso que o vitimismo, por si só, fundamentalmente, é algo que é completamente contrário a Deus. A autocomiseração é algo que é contrário a Deus. Você não é uma vítima, você é filho do Deus vivo. Habita em você o mesmo poder de ressurreição que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos. Habita em você poder de vida, habita em você poder de restauração. Alguém está comigo? Diga amém. A maturidade faz a gente sair desse lugar de esperar que alguém dê e nos colocar num lugar em que a gente sabe que a gente tem algo para dar. A maturidade, irmão, faz a gente entender que é muito menos sobre ser usado por Deus e muito mais sobre conhecer a Deus. Sabe, um dos maiores desafios que eu enfrento na minha jornada de fé, e que com cada nível de maturidade fica mais latente, mais visível, é que a obra de Deus em mim, a obra de Deus a partir de mim, não é mais importante do que a obra de Deus em mim. Às vezes a gente se desgasta tanto para fazer algo com Deus, mas o maior projeto de Deus é fazer algo em você. Deus quer colocar você no lugar em que Ele preparou para você. É sobre morrer quem você era, para poder nascer quem Deus sempre quis que você fosse. É sobre o seu verdadeiro eu. Hoje pela manhã eu compartilhei algo que eu ouvi de um amigo na mesa e eu achei tão poderoso. Ele estava dizendo: André, todo lugar que Deus nos coloca é um lugar que antes a gente já foi marcado por Ele. A gente pega a história, por exemplo,
do salmista, a gente pega a história de Davi, ele era um pastor de ovelhas. E é por isso que ele escreve um salmo falando sobre Deus como seu pastor. O Senhor é o meu pastor e de nada eu terei falta. Porque antes de ser pastor, ele era ovelha. E aí ele continuou dizendo, é por isso que Pedro, antes de se tornar um pescador, ele precisou se tornar um peixe. Aí quando ele falou isso, eu falei, irmão, peraí, aí você falou demais. Em que parte da Bíblia Pedro se tornou um peixe? Ele falou, naquela parte em que ele afunda. Porque quando ele está no fundo do mar, ele vê a mão de Jesus sendo estendida para ele. Quando Jesus puxa ele da água, ele se sente pescado. Um pescador de homens precisou ser pescado por Jesus. Por quê? Porque tudo que Deus vai te dar como autoridade para derramar, antes você precisou que Ele liberasse sobre você. Você está sendo um canal de cura, eu tenho certeza, em algum momento você precisou ser curado. Você está sendo um canal que libera destino, em algum momento alguém precisou liberar o destino sobre você. Você está sendo usado para prover, em algum momento você dependeu de provisão, irmão. Homens marcados por Deus são homens usados por Ele. Homens marcados por Deus são homens que têm autoridade nele. Alguém está comigo? Pelo amor de Deus, diga amém. Maturidade nos faz entender, irmão, que os processos são um presente, que os desertos são uma escola, que os desafios fazem parte da nossa jornada. Homens maduros não perguntam por quê, se perguntam para quê. Já falei sobre isso quando eu falei sobre a diferença entre meninos e homens algum tempo atrás. Qual que é a diferença fundamental entre meninos e homens? É que meninos fazem o que querem fazer, homens fazem o que precisam fazer. Irmão, olha para mim, Deus está à procura de uma noiva madura. Deus está nos chamando para um lugar de maturidade. Maturidade não é só sobre estatura. Maturidade também é sobre humilhação, sobre temor. Uma igreja madura é uma igreja que sabe que aos pés de Jesus é o lugar mais seguro que ela pode estar. E sobre isso que eu quero falar nessa noite. Alguém está comigo? Diga amém. Sabe, é interessante porque maturidade na nova aliança, ela carrega uma perspectiva diferente, é mais específica. Olha para mim, na nova aliança, o nível de maturidade não está ligado ao quanto você já viveu, está ligado ao quanto de Jesus você já entende. Pega isso, irmão. Na nova aliança, o seu nível de revelação de quem Jesus é está diretamente ligado, Maurício, ao seu nível de maturidade. Por isso eu aprendi e eu conheci nos últimos 20 anos alguns meninos de 60 anos, eu conheci alguns homens de 20. A graça inverte tudo, inclusive o que é maturidade para nós. Maturidade para nós, de forma natural, é alguém que já viveu muito, é alguém que foi marcado na escola da vida. Mas maturidade para Deus é alguém que foi marcado na escola da fé. Não é alguém que viveu muito, mas alguém que viveu muito com Deus. Não é alguém que já passou por muitas coisas, mas alguém que já passou por muitas coisas com Deus. A maturidade na nova aliança está diretamente ligado ao nosso nível de revelação de quem Deus é. Você sabe por quê? Pergunta para mim, por quê, pastor? Me ajuda a pregar, irmão, interage, fala, por quê, pastor? Vocês são muito espontâneos, vocês são incríveis. Porque quanto mais você conhece quem Deus é, mais Deus revela para você quem você é. Irmão, pega isso. Quanto mais você conhece quem Ele é, mais você entende quem você é. Quanto mais você conhece o que Ele pode, mais você entende o que você pode. Quanto mais você conhece os pensamentos que Ele tem sobre você, mais você entende os projetos que Deus tem para você. Irmão, autoconhecimento para nós que somos filhos de Deus nada mais é do que conhecer a Deus, conhecer e prosseguir em conhecê-lo. A palavra de Deus fala que o povo de Deus perece por falta de conhecimento. Mas não é só um conhecimento teológico, não é sobre estudarmos sobre Deus, é sobre termos relacionamento com Deus, não é sobre ouvirmos sobre Ele, é sobre termos tempo com Ele. Olha que interessante, Gálatas 4:1 diz assim: eu digo, porém, que enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. No entanto, ele está sujeito a guardiães e administradores até o tempo determinado pelo seu pai. Assim, também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo.
Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho aos seus corações, o qual clama: Abba, Pai. Assim, você já não é mais escravo, mas filho, e por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Gálatas está ensinando um princípio básico, e eu quero que todo mundo ouça isso com atenção. Acesso à herança não é para herdeiros. Acesso à herança é para homens. Porque enquanto você é menino, mesmo que você tenha direito sobre tudo, você não tem acesso a nada. A palavra está dizendo, olha, alguém que é criança ainda, por mais que tenha por direito toda a herança, ele não tem por acesso toda ela. Por quê? Porque a herança só está disponível quando você tiver maturidade para usufruir. Paulo não está falando sobre uma questão legal, Paulo não está falando sobre litígio, Paulo não está falando sobre heranças de homens deixados como patrimônio. Paulo está falando sobre uma herança de Deus deixada para nós como filhos adotados por Ele. O que Paulo está dizendo é: ei, igreja, ouça isso, entenda o princípio estabelecido sobre a herança de Deus. A herança, ela é o seu direito, porque a partir do espírito de adoção, nós nos tornamos um com o Pai. Não somos mais escravos, mas nos tornamos filhos. Nós fomos transportados do reino das trevas para o reino do seu amor. Mas o fato de termos toda a herança por direito não significa que temos toda ela por acesso. Por quê? Porque enquanto o herdeiro é menino, de nada difere de um escravo. Pastor, então eu preciso crescer, ter 20 anos de igreja para poder acessar? Não. Tá tudo bem? Eu preciso ter 20 anos de igreja para acessar? Não. Você só precisa entender quem Deus é, porque isso vai te dar acesso a você entender quem você é. Isso vai te dar acesso a usufruir o que você tem. A Bíblia fala, enquanto o menino é menino, por mais que seja dono de tudo, de nada difere de um escravo. Por que ele faz essa comparação? Porque o escravo, ele cuida das coisas do rei, mas não pode usufruir de nenhuma delas. Irmão, a medida de revelação que nós temos a respeito de quem Deus é, vai liberando novos níveis de acesso em relação àquilo que Deus tem para nós. Cada novo nível de revelação que você tem de Deus é um novo nível de revelação que Deus te dá sobre você. Isso libera um novo nível de acesso sobre a tua herança. E eu vou ser bem claro, existe uma passagem que fala sobre Pedro, Jesus e os discípulos. A Bíblia diz que Jesus faz uma pergunta para eles. Alguns dizem que eu sou um profeta, outros dizem que eu sou só um aventureiro, alguns acham que eu sou Elias encarnado, outros acham que eu sou isso ou aquilo, mas aí Jesus para e ele faz uma pergunta, ele diz, mas e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E Pedro fala, você é o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo, você é o Messias, você é o Verbo encarnado. Aí Jesus fala, Pedro, essa revelação não foi carne nem sangue que te deu, mas o próprio Espírito. E a partir dessa revelação, eu vou edificar a minha igreja. Irmão, algumas religiões tomaram essa palavra de Jesus de forma equivocada e estabeleceram Pedro como sendo a pedra fundamental da igreja. Por isso que em algumas religiões, Pedro é conhecido como o primeiro pai da igreja, ou seja, o papa da igreja. Mas Pedro não é o pai da igreja. O que Jesus não está dizendo, Pedro, sobre você eu edificarei a minha igreja. Ele está dizendo, Pedro, sobre essa revelação de que eu sou o Cristo, eu edificarei a minha igreja. E em seguida ele fala, Pedro, você é pedra. No original, o que Jesus está dizendo não é que Pedro é a rocha. No original, o que ele está chamando Pedro é de fragmento de rocha. Sabe o que é interessante, irmão? Qualquer geólogo pode confirmar o que eu estou falando aqui agora. Se você pega um fragmento de uma rocha e você analisa as características dela, todo fragmento de rocha carrega as mesmas características da rocha em que ele foi retirado. O que Jesus está dizendo para Pedro é, Pedro, você é assim como eu sou, você tem o que eu tenho, você pode o que eu posso. Você está comigo? Pedro, você é um fragmento de rocha.
E você teve uma revelação gloriosa, e a partir dessa revelação, eu edificarei a minha igreja. Agora sabe o que é interessante, irmão? A partir do momento que Pedro tem uma nova revelação, um novo nível de entendimento sobre quem Jesus é, Jesus então descortina para Pedro um novo nível de revelação sobre quem Pedro é. Pastor, eu não estou entendendo ainda o que isso muda na minha semana. Irmão, isso não muda na sua semana, isso muda na sua história. Quem sabe quem Deus é, sabe quem é, e quem sabe quem é, sabe o que pode. Tem muita gente procurando em relacionamentos algo que já está disponível na sua própria identidade. Tem meninos que vivem pulando de relacionamento em relacionamento, buscando nesse próximo relacionamento alguém que possa suprir algo que na sua identidade já foi suprido. Tem gente buscando na conquista do próximo patrimônio algo que possa suprir uma falta que na sua identidade já foi suprida. Tem gente tentando conquistar e se cansando para conquistar algo que pela herança já recebeu. Irmão, olha para mim, não tem nada que falte em você que não sobre em Jesus. A sua herança, ela foi constituída por tudo aquilo que era por direito para Jesus. A gente falou sobre isso na Páscoa, mas eu preciso lembrar para alguém aqui nessa noite. Na cruz, o que Jesus fez foi uma substituição. Aquele que não cometeu pecado se fez pecado por nós, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Então Jesus recebe o que era meu como castigo e libera sobre mim o que era dele por herança. Eu acho que é uma boa troca. Liberamos sobre ele pecado, julgo e maldição. Recebemos dele bênçãos, herança, filiação, identidade e salvação. Quando você persegue algo que a palavra de Deus diz que você já tem por herança, é como se você dissesse que aquilo que Deus tem para você não é suficiente. Quando você persegue mais conquistas, mais coisas, sem entender o que de fato já é seu por herança, irmão, é como se você dissesse: Deus, eu sei que eu tenho uma herança, mas deixa eu construir algo primeiro, depois a gente conversa. Não, irmão, olha para mim, tudo que você precisa hoje está disponível em nome de Jesus. Você está cansado, Ele tem renovo. Você está perdido, Ele tem destino. Você está quebrado, Ele tem restauração. Você está com medo, Ele tem a paz que excede todo entendimento. Você está ansioso, Ele está pedindo: lança sobre mim toda a sua ansiedade, eu tenho cuidado de você. Você está cativo, Ele tem liberdade.